Olá a todos, muito boa noite, sejam bem-vindos ao fechamento de mercado, hoje quinta-feira, dia 21 de junho de 2018, e hoje foi um dia de maior estresse no mercado local. O Bovespa encerrou em baixa de 2,8%, se aproximou mais uma vez do patamar ali de 70 mil pontos e praticamente anulou os últimos dois pregões em que havia acumulado boa valorização. Hoje, o Ibovespa foi influenciado negativamente pelo comportamento dos investidores lá fora. Principais bolsas da Europa e também norte-americanas encerraram em baixa, mas aqui o cenário local acabou pesando mais sobre os investidores. Hoje foi divulgado logo cedo o IPCA 15 do mês de junho, mostrou uma alta de 1,11%, ficou acima do esperado e principalmente mostrou uma forte aceleração em relação à leitura de maio, quando havia ficado em 0,14%. Essa pressão inflacionária se deu basicamente em função da greve dos caminhoneiros, onde a gente viu ao longo de todo o Brasil houve falta de alimentos, uma certa escassez de determinados produtos. Isso naturalmente trouxe maior pressão nos preços para alguns itens, como alimentos, por exemplo, tiveram uma forte pressão inflacionária, mas, na nossa opinião, esse efeito de alta de inflação ele foi um choque motivado por essa greve, não uma tendência de que a inflação vá continuar subindo. Então a gente segue com uma visão ainda de inflação relativamente baixa ao longo desse ano de 2018, mas de qualquer maneira esse dado de hoje acabou tendo um impacto negativo nessa percepção de risco do investidor. Além disso, hoje também Petrobras acabou caindo mais de 6% e naturalmente tem um peso grande sobre o índice Bovespa. E agora a gente vai aqui à tela para falar dos mercados lá de fora. Como eu falei, as bolsas encerraram em baixa, na Alemanha queda de 1,40%, na França 1,05%, Inglaterra 1% de queda, Estados Unidos também, a Nasdaq caindo 0,9%, Dow Jones 0,8%, e mais uma vez as preocupações envolvendo Estados Unidos e outras nações, especialmente a China, no que diz respeito ao comércio exterior. Estados Unidos tem adotado um discurso muito duro em relação ao seu comércio com os outros parceiros, e isso tem deixado o investidor preocupado do que pode acontecer daqui adiante, até um temor sobre uma eventual guerra comercial envolvendo os principais países. Então o investidor tem adotado realmente uma postura um pouco mais cautelosa. No Brasil, como eu falei, a queda foi de 2,84%, uma somatória de fatores levou o Ibovespa a essa desvalorização. Em relação às principais oscilações do dia, eu trago aqui o quadro das maiores altas e baixas. Entre as mais altas, Braskem liderando os ganhos, 4% de alta, JBS e Smiles subiram 2,1% e 1,3%. As ações da Suzano acabaram subindo 0,9%. Suzano que tem sido um hedge, uma proteção muito boa para as carteiras diversificadas, principalmente porque ela é atrelada ao dólar. Então, quando há um movimento de fortalecimento da moeda americana, Suzano acaba sendo uma boa opção. Entre as quedas, alguns papéis aí de empresas públicas, Eletrobras recuando 8,3%, B2W 7,4%, Petrobras caiu 6,7%, como eu havia comentado, destaque de queda, e as ações da CSN recuaram 5,7%. Além dessa piora aí da percepção do investidor local com o cenário externo e também essa preocupação pontual com a inflação, as ações da Petrobras, vocês viram, foram destaques de queda e houve uma certa frustração, porque ontem havia sido aprovado pela Câmara o projeto de lei que trata sobre a cessão onerosa. E hoje havia uma expectativa de que os destaques fossem votados pelo plenário, só que essa votação ela foi adiada, então ficou uma história ainda sem uma conclusão. Esse tema da cessão onerosa ele é muito importante para a Petrobras. Segundo o nosso cálculo, a empresa ela tem a receber do governo algo próximo a 8 bilhões de dólares de um recurso que pode ser pago ou através de dinheiro ou eventualmente através de repasse de áreas de exploração de petróleo. Então, como essa votação ela foi adiada, voltou-se um pouco a preocupação em cima da companhia. Além disso, há também uma votação, um julgamento no TST falando sobre uma multa envolvendo os trabalhadores da empresa, da Petrobras. Então esse julgamento estava acontecendo agora no final da tarde e isso também acabou deixando os investidores com uma postura um pouco mais defensiva. E só para mostrar o gráfico do IPCA que eu comentei, vocês podem observar aqui no gráfico, na linha vermelha, o forte movimento de inflação que a gente viu na passagem de maio
para junho, que reflete, como eu disse no início do programa, os efeitos aí da greve dos caminhoneiros e como isso impactou nos preços, pelo menos nesse período aí entre maio e junho. Eu vou encerrando o programa dessa quinta-feira, vou ficando por aqui, desejo a todos uma boa noite. Amanhã, apesar do Jogo do Brasil, às 9 horas da manhã, a Bolsa funcionará normal, o horário de pregão normal, a partir das 10 horas. Nossa grade de programação também ficará no mesmo horário, então logo pela manhã a gente começa a nossa grade de programação com Bom Dia Mercado e eu espero todos vocês. Até lá!